Boa tarde. Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, dia 12 de julho, quinta-feira, e vamos falar sobre doença de Chagas. Uma doença perigosa e que, se não for tratada, pode levar a pessoa à morte. Os abraços de hoje vão para a dona Nilza Maria de Lima e seus familiares, que são moradores do bairro Catarina 2. E também para Francisco de Assis Viana e seus familiares, moradores do bairro Colibri 1, que não perdem um programa. E para o pequeno Aécio Camargo de Lima Neto, que é filho de dona Andina Cravina Camargo, todos moradores do bairro Mata do Jacinto. Caracterizada por febre, inflamação e mal-estar, a doença de Chagas, também conhecida como mal de Chagas, é uma doença transmitida por um inseto popularmente conhecido por barbeiro. Em alguns casos, a doença de Chagas pode se apresentar de forma assintomática, levando anos para se manifestar. Por isso, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, mais satisfatória será a resposta aos tratamentos. E sobre este assunto, eu vou conversar com o médico infectologista, Dr. José Ivan. Dr. José Ivan, muito boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde. E eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que seria a doença de Chagas. A doença de Chagas é uma doença produzida por um protozoário, como a gente fala. É um bichinho pequeno que a gente não consegue identificar, mas que tem como principal característica de ser transmitida por um inseto que se alimenta de sangue também, conhecido vulgarmente por barbeiro. E essa transmissão por esse inseto, por esse barbeiro, ela ocorre quando a pessoa é picada por esse inseto e ele elimina suas fezes, e nessas fezes a gente vai encontrar o protozoário que vai penetrar por aquela solução de continuidade realizada na pele e aí desencadear todo um processo que pode, às vezes, levar a manifestações tardias e com graves consequências para a pessoa. Diante da experiência do senhor, Dr. José Ivan, a doença de Chagas hoje ela tem diminuído em sua incidência? A doença de Chagas mudou a sua característica. Quando nós começamos lá atrás, 30 anos, 35 anos, ainda era a transmissão predominante pelo barbeiro. A gente chama de triatoma, tá certo? E qual é a principal característica, era a principal característica dessa época? É que esse barbeiro se localizava dentro do domicílio, tá certo? Naquelas frestas, principalmente nas casas feitas de pau a pique, nas casas onde as paredes não eram consolidadas em termos de reboco, essa coisa toda. Isso possibilitava esse inseto sobreviver ali e como grande parte deles é hematófago, ou seja, para sobreviver necessita de sangue, à noite ele iria no ser humano que dorme ali e fazer a sua alimentação. E como eu disse, durante a alimentação ele eliminava fezes contendo o agente da doença de Chagas. Mudou o aspecto, ela passou a ter importância nas transfusões, tá certo? Nos transplantes de órgão e tivemos mais recentemente pela via digestiva, quando as pessoas ingerem determinados tipos de alimentos que podem ter o barbeiro portador desse protozoário no seu intestino esmagado e ali as pessoas ingerem, por exemplo, o suco do açaí, que ficou famoso, por essa ingestão pode haver a contaminação da doença. Então houve uma mudança nas formas de transmissão da doença. Houve uma mudança, tá certo? Hoje são esses aspectos, a transfusão sanguínea, o transplante de órgão e pela ingestão de alimentos. E a pessoa que é contaminada pela doença de Chagas, Dr. José Ivan, quando que ela vai manifestar os sintomas e quais seriam esses sintomas? Então, nós temos desde a fase aguda da doença. A pessoa pode ter uma doença febril de grande magnitude, tá certo? Com inflamação de gânglios, com comprometimento cardíaco, com frequência cardíaca aumentada, alteração eletrocardiográfica, inchaço do coração naquele instante. Pode ter também uma forma de contaminação que não apresente sintomas.
tá certo? Então, é extremamente variável essa forma de apresentação. Nas transfusões sanguíneas, por exemplo, há uma chance da doença ser muito mais sintomática. Mas o que ocorre é que com o controle da qualidade do sangue, essa possibilidade de transmissão sanguínea da doença de Chagas praticamente hoje está afastada. Então, até para tranquilizar a população, a doença pode ser muito sintomática, mas pode ser assintomática. E ela pode se manifestar precocemente, pode se manifestar tardiamente, 20 ou 30 anos, e pode nunca se manifestar, apesar da pessoa ter sido infectada pelo agente causador da doença. E por ser uma doença muito variável em termos de sintomas, professor Ivan, qual que é a dificuldade, né? Como que é feito o diagnóstico da doença? Pois realmente é uma doença que muitas vezes ela se torna muito difícil. E algumas vezes na transmissão por vetor, você tem um dado importante quando a picada é na face. Por exemplo, você pode ter um inchaço palpebral, unilateral. Muitas vezes isso não é visto, não é notado e não existe. Então, o que chama mais atenção nas formas sintomáticas é a febre. É uma febre que resiste ao diagnóstico das coisas mais corriqueiras. Pneumonia, infecção urinária, infecção do trato digestivo e assim sucessivamente. E aí, a chance de quê? De uma história bem colhida e da necessidade tanto o médico explorar a possibilidade do indivíduo ter, como do indivíduo se lembrar de alguns detalhes de o que aconteceu. Então, veja um exemplo desses casos transmitidos pelo suco de açaí. Se a pessoa não conta e se não é perguntada, olha, eu parei, estava viajando, parei num ponto da estrada e lá tomei um suco. E isso pode passar totalmente desapercebido e você chegar à doença, a esse diagnóstico, pela forma, até pelo acaso, por encontrar o agente no sangue periférico. Aí você vai saber de como aconteceu esse processo. E tendo feito o diagnóstico, Dr. José Ivan, a doença de Chagas tem cura? Bom, essa resposta ele vai dar para a gente daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Hoje eu converso aqui com o Dr. José Ivan, que é médico infectologista. Estamos falando sobre doença de Chagas. Dr. José Ivan, eu havia perguntado para o senhor anteriormente, há cura para a doença de Chagas? Existe. A doença de Chagas tem cura quando ela é diagnosticada precocemente e admite-se que num prazo de até 7 anos seja possível, a partir da infecção, seja possível tratar com sucesso essa doença. Depois disso há uma certa interrogação. Qual é o problema? A toxicidade da medicação. A medicação é muito tóxica e muitas vezes as pessoas têm efeitos adversos importantes. Agora, a grande questão é que você tem um contingente alto da população que vai apresentar uma forma chamada indeterminada da doença, que é aquela pessoa que tem os exames positivos para a doença de Chagas, mas que não apresentam nem a cardiopatia, que é a principal manifestação, a manifestação mais conhecida, vamos assim dizer, ou as manifestações digestivas, que são o mal do engasgo, que é o megaesôfago, a pessoa não consegue engolir direito, ela tem regurgitação, ou senão ela tem uma constipação intestinal ou uma prisão de ventre, como a população conhece, crônica, que leva muitas vezes a uma distensão muito grande do abdômen, cresce a barriga porque o intestino perde a inervação e ele não consegue fazer a eliminação normal das fezes. Nesses casos, o tratamento muda completamente. No esôfago é possível você fazer uma interposição, tirar um pedaço do esôfago, colocar uma alça intestinal
ou às vezes até colocar um anel, um stent no esôfago que possibilite a dilatação e a fluidez do alimento. Na doença cardíaca já é mais complicado, tá certo? Às vezes o caso pode caminhar até para a necessidade de um transplante de coração. Às vezes acontecem os bloqueios cardíacos, é necessário usar o marca-passo cronicamente. Na doença intestinal é possível fazer uma ressecção do intestino e retirando aquela parte comprometida e a pessoa ter restaurada a sua função. Então, é uma doença que causa muitos dissabores quando ela se manifesta e que, por enquanto, não se tem nenhuma vacina que possa prevenir em relação a essa doença. Então, são aqueles cuidados. Antigamente, como eu disse, a doença de Chagas se combate com o quê? Com um BNH, com uma casa bem construída, sem a possibilidade de você ter as paredes com frestas, ou seja, com um reboco interno. Tá certo? E naquelas regiões que tem, sabidamente, barbeiro infectado, as crianças, que seriam os alvos mais vulneráveis, o uso de mosquiteiros e outras formas de repelir. Existe também o uso do inseticida para fazer a eliminação dos barbeiros e a notificação, que talvez seja a medida mais importante quando se encontrar um barbeiro, procurar saber se ele está infectado e aí se partir para uma pesquisa mais ampla da fonte de infecção. E o senhor que tem bastante experiência no assunto, aí, lidando há bastante tempo com a doença de Chagas, no nosso estado existem regiões onde a transmissão é mais frequente, áreas onde a gente tem regiões endêmicas para a doença de Chagas? Pois é, a região antiga, nos últimos 40 anos, o foco endêmico no estado estava na região de Dourados. Isso não existe mais. Hoje se tem algumas áreas do Pantanal que existem barbeiros infectados, mas esses barbeiros nem sempre são bons transmissores. Então a gente tem que ter a seguinte questão: nem todo barbeiro se alimenta de sangue. Aquele barbeiro que se alimenta de sangue, muitas vezes ele não é um bom transmissor da doença através da picada. Ele pode transmitir através da questão dos alimentos, como nós comentamos. A pessoa ingerir um determinado alimento contaminado. Então, hoje, não se tem mais aquela preocupação em termos de área endêmica, não só no Brasil, não só no Mato Grosso do Sul, como no Brasil como um todo. Minas Gerais, algumas regiões da Bahia. Hoje esse processo, São Paulo, interior de São Paulo, hoje esse processo está praticamente extinto desses focos endêmicos. A grande questão hoje é a doença transfusional e a doença por transplante, além dos alimentos contaminados. Bom, então a gente pode dizer que hoje em dia são poucos os grupos no estado que seriam suscetíveis a serem contaminados com a doença. Exatamente. A gente encontra, às vezes, João, casos esporádicos da doença, de Chagas, que você termina concluindo que eles são autóctones, ou seja, que os indivíduos adquiriram a doença no estado. Mas são muito poucos e a gente não consegue estabelecer um vínculo entre região que aconteceu a contaminação e aquele caso, certo? E se torna, às vezes, um processo de pesquisa mais dificultoso. Bom, doutor Zé Ivan, eu gostaria que o senhor deixasse aqui uma mensagem para que as pessoas tomem medidas, tomem os seus cuidados para se prevenirem com relação à transmissão da doença de Chagas. A mensagem maior é tranquilizadora, tá certo? E sempre procurar, na suspeita, procurar esclarecer se trata ou não de doença de Chagas. Por quê? Porque o grande selo da doença de Chagas, o grande problema da doença, são as patologias do coração. Tá certo? E nesse aspecto é necessário que haja uma triagem para que possa se esclarecer adequadamente e evitar maiores complicações. Tá certo? Essa é a grande mensagem. E também estar atento à questão de identificação do vetor. Se tiver dúvida,
os órgãos sanitários, a Fundação Nacional de Saúde, está à disposição para poder ajudar a identificar se na sua região aquele inseto que você está encontrando se trata de um barbeiro ou não, e se ele está contaminado ou não, também ele vai dar a resposta para você. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui a presença do Dr. José Ivan, esclarecendo a população sobre essa doença, e espero contar com o senhor aqui em outras oportunidades, Dr. José Ivan. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez me coloco à disposição do programa para esclarecer e colaborar nesse serviço de prestação de utilidade pública que o Programa Médico da Família vem exercendo nos últimos anos. Muito obrigado. É isso aí, gente. O nosso programa é feito com as sugestões que você nos envia. Então, escreva para nós. O nosso e-mail é medicodafamilia@hotmail.com. Se quiser enviarmos uma carta, escreva para a Rua Independência, número 260, Vila Santa Luísa. O nosso CEP é 79005-260. É um prazer tirar as suas dúvidas. E lembre-se, o nosso compromisso é de fé e saúde. Vamos agora para aquele momento do programa que pode mudar a sua vida, a nossa reflexão do dia. Há alguns anos, nas Olimpíadas Especiais de Seattle, também chamadas de Paralimpíadas, 9 participantes, todos com deficiência mental ou física, alinharam-se para a largada da corrida de 100 metros rasos. Após o sinal, todos partiram, não exatamente em disparada, mas com vontade de dar o melhor de si e terminar a corrida e ganhar. Todos, exceto um rapaz, que tropeçou no piso, caiu rolando e começou a chorar. Os outros 8 ouviram o choro, diminuíram o passo e olharam para trás. Viram aquele garoto no chão, pararam e voltaram. Todos eles. Uma das meninas, que tinha síndrome de Down, ajoelhou-se, deu um beijo no garoto e disse: "Pronto, agora vai sarar." E todos os 9 competidores deram os braços e andaram juntos até a linha de chegada. O estádio inteiro levantou-se e não tinha um único par de olhos secos. E os aplausos duraram longos minutos. E as pessoas que ali estavam, naquele dia, repetem essa história até hoje. Sabe por quê? Porque lá no fundo, nós sabemos que o que importa nesta vida, mais do que ganhar sozinho, é ajudar os outros a vencer. Mesmo que isso signifique diminuir o passo e mudar de curso. Que cada um de nós possa ser capaz de diminuir o passo ou mudar de curso para ajudar alguém que em algum momento de sua vida tropeçou e precisa de ajuda para continuar. Faça o bem e ajude aquele que precisa de você. Tenham todos um excelente fim de tarde e fiquem com Deus.